Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para purificação, que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água, que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Nós temos aqui algumas leituras chaves, a de Esther. Esther é aquela que salvou o seu povo. O rei ia matar os judeus e ela usou sua beleza, conquistou o rei e pediu para o rei não matar. Ora, ela é prefiguração de Maria. Por isso que ela está no dia de Nossa Senhora Aparecida. Maria salvou a gente. Ah, mas foi Jesus. Sim, mas ela foi corredentora. A salvação de Cristo foi através da sua carne. E a carne de Jesus veio por onde? Maria. O sim de Maria. Toda a criação foi pensada em Maria, porque o Filho já existia. Então Deus pensou a criatura Maria para dizer seu sim e a encarnação acontecer. Então não foi declarado o dogma ainda, por questões não sei porquê. Logo, logo deve sair o dogma da corredenção de Maria. É porque tem-se a ideia protestante que quando se exalta alguém, está tirando a força de um. Então pensa, se exaltar Nossa Senhora, muitos vão achar que está tirando o mérito de Jesus. Pelo contrário, a fé católica é i. Nunca não tira nada de ninguém. Quanto mais santos tiver, mais forte é Cristo, mais forte é a igreja. Nós temos que parar um pouco com essa mentalidade protestante. De achar que, padre, eu não quero tanta devoção com Maria, porque eu tenho medo de Jesus achar ruim. Como assim? Quanto mais você vai a Maria, mais você está honrando o Filho. Sem dúvida alguma. Vamos parar. Quanto mais você honra um santo, o santo é santo, porque o Espírito Santo fez santo. Essa mentalidade tem que cair por terra. Existem outras prefigurações de Maria no Antigo Testamento. Judite. O que mais? Arca da Aliança. A Arca da Aliança que carregava as tábuas da lei. A nova lei é Cristo. Filha de Sião. Sião é um monte onde estava o templo de Jerusalém. Maria
representa filho de Sião, o povo, o resto de Israel, que permaneceu fiel. Por isso que Maria é a personificação da igreja. Apocalipse aqui, esse Apocalipse 12, famoso. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol. Quem é um sol? Quem? Jesus. Olha que bonito, gente. Uma curiosidade. A fé católica, ela não vem para destruir outras religiões, ela vem para dar sentido a elas, para responder. Na época dos romanos, existia o Deus Sol, um dos deuses pagãos, né? Tanto é que o Panteão, tinha honra ao Deus Sol, até o Sol entrava naquele buraco. A igreja chega e diz, o Sol, esse Deus Sol é Cristo. Então aquilo ganha um sentido maior. A igreja, diz alguns historiadores, começa a comemorar o nascimento de Jesus no dia do Deus Sol, 25 de dezembro. Hoje, depois de descoberto alguns escritos em Qumran, na década de 40, acredita-se que a data realmente é essa, né? 25 de dezembro. Mas já se comemorava como Deus Sol, que Jesus é o Sol. Então, com os índios a mesma coisa. Os jesuítas começaram a mostrar para os índios que o trovão, o sol eram criaturas. E eles foram crescendo. Eles não vieram destruir os índios, como alguns historiadores marxistas, ideológicos, que fazem parte dessa cambada que está destruindo o Brasil, quis colocar a vida inteira nas escolas de história. É um absurdo isso. Os jesuítas montavam as comunidades mais evoluídas que já existiam na América Latina. As reducciones no Paraguai, por isso que o Paraguai depois se tornou o país mais rico, depois foi destruído pelo Brasil na Guerra do Paraguai, e as aldeias no Brasil. Era um trabalho tão bonito, tanto é que os portugueses não tocavam nos índios a tal ponto de ter que pegar escravos na África. Entenderam? Então, essa história E os jesuítas foram tão perseguidos que Marquês de Pombal, com influência que tinha do papado, tinha a chamada lei do padroado. A Espanha, Portugal, tinha direito de nomear bispos, essas coisas. Umas coisas que a igreja, ao longo da história, vai se desapegando, né? E forçou o Papa a destituir os jesuítas. Depois eles foram refundados. Mas o trabalho deles foi excepcional. Excepcional. E eles justamente faziam isso. Os índios apaixonados por eles. Hoje, esse povo que fala mal dos jesuítas e que quer hoje uma área do tamanho do Sudeste, sendo área indígena a mais, para acabar mais uma vez com a agricultura no Brasil e com a nossa nos levar à fome, esse povo não se preocupa com os índios de verdade. Porque os índios estão passando fome lá. Os poucos que tem. E é 1,5 milhão de índios para uma área de 890 mil quilômetros quadrados, que já são hoje a área indígena. Tamanho da França e Inglaterra juntos. A França tem 58 milhões, ou 60 e poucos milhões de habitantes, e a Inglaterra 50 e poucos milhões. Somando tudo, dá 120 milhões. A área indígena no Brasil é maior que a França e a Inglaterra. Agora, é claro que eles não estão querendo demarcar a terra para ajudar os índios, porque eles não deixam nem os índios plantar. Nós temos um caso aqui de adoção em São Luís. Ela foi adotar um índiozinho pequenininho, teve que levar o mais velho porque está passando fome. Se essas ONGs realmente gostassem de índio, eles estavam comendo caviar. Porque são todos de países ricos. Eles não querem ajudar os índios. Parem com essa bobagem. Parem de pensar isso. Ok? Querem destruir os índios e nós juntos. Só isso. Deixar a gente passar fome. Bem, então o sol é Cristo. E a lua debaixo dos pés? A lua debaixo dos pés é o pecado, a morte. Então Maria, pela graça de Cristo, está acima, venceu o pecado e a morte, assim como ele. Por isso que ela é imaculada, está corpo e alma no céu. As duas pessoas, né? Jesus, que é Deus, e Maria, a única criatura declarada pela igreja. E no Evangelho nós temos as bodas de Caná.
As bodas de Caná. Por que São João quis colocar o primeiro sinal? Ele chama de sinal, o milagre, as bodas de Caná. Porque ele quis mostrar que o amor esponsal de Deus, Deus prepara no Antigo Testamento o seu amor esponsal, de esposo. Ele chama a cidade de Israel de minha esposa. Eu te adornei de joias preciosas. Quando Israel era fiel, chamava de minha esposa que eu te adornei. Depois, quando Israel ia para a idolatria, chamava de prostituta. Preparando para esse amor esponsal. Quando que foi o casamento? Na cruz. Quando fere a costela de Jesus, sai sangue e água. Batismo, Eucaristia, igreja. O casamento entre Cristo e a igreja. Igreja somos nós, batizados. Então, Cristo casou conosco até dar a vida. E a igreja, a cabeça foi para o Calvário. E o corpo de Cristo também vai para o Calvário. O casamento, a Eva saiu da costela de Adão, assim como a igreja sai da costela de Jesus. Ou seja, o matrimônio deveria ser doação total, entrega total do amor, entrega sem reservas. Por isso que o contraceptivo mata. O contraceptivo faz o quê? Ao invés de doação total, sem reservas, aberto à vida, você usa o corpo do outro para o seu prazer. E vice-versa. Quebra a imagem e a semelhança com o Criador. Que o pai se doa ao filho. Nunca vai ser apoiado pela igreja. E padre nenhum, nem bispo tem poder para tirar isso. Isso quebra o projeto de salvação divino. Não sou daqueles, tem uma ala da igreja que fala que tem que ter filho até morrer. Não. Você pode muito bem usar a sua reta razão. Mas se tiver que espaçar, tem que ser o método Billings ou Creighton. Não tem outro. Tem que ser esse. Porque quebra. E assim, outras coisas. Busca só o prazer. A busca do prazer enjoa. Aí começa a buscar coisas diferentes no relacionamento. Swingers, adultério, sex shop, parafilias. Porque o prazer pelo prazer, ele enjoa. Hoje eu apresentei lá na Santa Luzia uma gêmea. Duas gêmeas é bom, né? Umas gêmeas. É para isso que serve o sexo, gente. Para ter as gêmeas. Quando uma está chorando, a outra está dormindo. Quando a outra acorda, a outra chora. Acabou. Aquele prazerzinho que deu ali rapidinho, aquele êxtase, acabou as noites. É uma, não é? Quem tem gêmeos aí, não é assim? Ué, você vai lá, está dormindo. Na hora que você põe na cama, para isso. O prazer da comida. O prazer da comida é para quê? Para trabalhar, para servir. Hoje não é tão, mas quem era da roça, não tinha lá, o povo comia, para pegar na enxada. O prazer não é para um fim em si, tanto sexual, é para outro maior. O prazer sexual é para uma família, para uma doação total. Quem vive buscando prazer pelo prazer é escravo. Entende isso? A igreja nunca, jamais vai apoiar uma coisa dessa. Buscar o sexo pelo prazer. E você é um ser humano, a única criatura que faz sexo olhando nos olhos é o homem. Porque são duas almas que se entregam. O resto é cobertura. Porque é só para manter a espécie. Por isso que o certo nem é reprodução, é procriação. Junto com Deus. E assim por diante. Se você tivesse participado da aula hoje, você ia entender muita coisa, né? Ontem. Isso assim vai, e assim vai. E o tempo vai, né? E o tempo vem. Uma hora chega o juízo, vocês vão arrepender gravemente. Está perto. O que mais? Acabou o vinho. O que acabou o vinho? É a Nossa Senhora que fala acabou o vinho. Vinho é o amor, é a alegria. Deus é esperto. Quem é obediente a Deus, recebe uma alegria que vem do alto. Recebe o amor. Essa história, eu separei porque acabou o amor, é balela. Você não rezava. Viveu um relacionamento conjugal e hoje vira primo, dando patada no outro. Coisa mais, não renova o amor. Se você estivesse rezando, principalmente o terço, o rosário, para cada vez mais renovar no útero de Maria, vocês estariam amando.
apaixonados, mesmo que o outro tivesse maracujá de gaveta, nem maracujá de gaveta, as rugas, uma atrás da outra, você ainda ia olhar para ela e dizer, eu te amo, você está linda, porque você se gastou por mim. Isso é só o Espírito que faz. Só o Espírito. Hoje, o cara chega com 60 anos, 65 anos de idade, na hora que era para quietar, começa a querer ser rapazinho, pular cerca. Eu estou avisando, eu já avisei, eu quero profetizar isso. Hoje, tem mulheres que acolhem esses maridos safados depois de velho, na velhice, e cuida. Daqui uns anos, ninguém vai acolher. Vai ver um monte de homem cagado nas calçadas. Safados. Não estou brincando. Porque mulher nenhuma vai querer cuidar mais. Os filhos não vão querer saber de você. Porque você não é fiel. Os filhos de hoje já não querem. Imagina esses filhos aí. Vocês vão ficar mortos, cagados. E o coitado do padre vai ter que ficar limpando bunda de gente safada aí. Porque a mulher não vai. Estou brincando não, gente. Daqui 10 anos, 15 anos. Daqui 15 anos. É a hora de você com 60 anos, 65 anos, pelo amor de Deus. É hora de você olhar para sua esposa. Viver o amor, o diálogo. Sexo nem é tão mais importante. Que é isso, gente? Que loucura. Mas vai anotando isso aí tudo. Vai anotando. Ok? E aí, acabou o vinho. E Jesus diz, não chegou a minha hora. Mas ele vai e faz o milagre. Antecipa o milagre. Ele antecipa o milagre. Porque a mãe o pediu. A mãe tem grande moral com o filho. E ela diz, fazei o que eles vos disser. Por isso que ela está falando, não é só rezar, mas o casal, a família, obedecer à lei da igreja. E aí volta o vinho muito mais gostoso. Quando você busca as coisas do alto, quando você reza, a sua vida muda, a família toda muda, o vinho volta. E aí consegue viver a fidelidade até a morte. Só pensar um padre. Eu não tenho sexo, não tenho cafuné, não tem nada esse trem. Apesar que eu sou muito amoroso, né, Bra? Eu vou ter que viver o casamento com a igreja até a morte. Quem que me nutre o amor eros? Deus. Claro. E é esse amor eros que eu recebo de Deus que o casal tem que receber. Senão fica caçando bobagem. Uma vez eu atendi como médico ainda, uma senhora de 80 e poucos anos que foi no ginecologista, e ela falou, eu estou deprimida, porque o ginecologista falou que eu sou triste porque eu não tenho sexo. Olhei para ela e falei, não. Com 82 anos, minha filha. Só pensar em sexo ainda. Esse ginecologista seu precisa de gardenal. Não, gardenal nem é de remédio para esquizofrenia. Porque o ginecologista falar uma coisa dessa, mas só pensa nisso, a maioria formados para isso. Pelo amor de Deus, gente. Vamos dar um passo, olha para o alto. Larga de ser essa vida totalmente sem sentido. Bem, o vinho vem do alto. Para quem reza, para quem domina a si mesmo. O resto é resto. Né? Eu espero que no dia de Nossa Senhora Aparecida, ela possa ter cada vez mais filhos no seu útero espiritual e falar para o seu filho, acabou o vinho, e logo eu vou nascer de novo. Uma família que reza o terço, o rosário, família que faz o bem, caridosa, fiel. Essa família nunca vai faltar o vinho. Que Deus dê juízo e faça que todos nós façamos o que Ele nos disser. Assim seja. Creio em Deus Pai. Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Senhor, Filho de nosso Senhor.